Bom dia, bom dia. Deixa eu mudar o filtro aqui. Então, meninas, bom dia. Hoje começa a série de lives. Bom dia, Mariana. Ajeitando aqui. Hoje começa a série de lives Me Ajuda Leste, que vai acontecer toda quinta-feira às 10 horas da manhã para dar suporte para as lestes que estão precisando de uma ajuda. A gente sabe que não é fácil aí a correria da profissão. E o tema de hoje é tudo sobre capping. Vamos mandar o aviãozinho para as pessoas, para as lestes que a gente conhece. Vou trocar o filtro rapidinho. Esse tá muito branco, né? Deixa eu ver outro. Acho que eu vou usar esse aqui. Tá bom, Mari, vai sim. Te espero. Só esperar mais um pouquinho para os meninos entrarem. Gente, capping é uma coisa que tá em alta, tá super em alta, todo mundo falando disso, mas muita gente ainda não sabe o que é, não sabe nem o que fazer direito em relação ao capping. Por isso que eu vou estar aqui explicando tudinho. Vou ajeitar aqui o microfone. Bom dia, gente. Eu vou começar. Ela pediu pra eu esperar. Ai. Deixa eu mandar aqui o aviãozinho. Então, o capping, hoje em dia, é o que mais... Assim, só se ouve falar em capping praticamente. E eu tô um tempão pra trazer esse tema aqui, mas eu sempre esqueço de... Eu sempre coloco algo na frente. Eu vejo que as pessoas estão com muita dificuldade em alguma coisa. Eu acabo colocando na frente do tema capping. Porque ele é uma técnica um pouco mais avançada, né? Então eu falo muito pra iniciante. E iniciante até pode fazer o capping, mas vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas depois de hoje não vai ter dificuldade nenhuma. Tô achando que esse filtro tá estourando no meu olho, mas tá bom. Tá sendo muito corretivo aqui embaixo. Então, gente, vou começar, tá bom? Com vocês que estão aqui mesmo. O capping é uma técnica bem antiga, não foi criada agora. É agora que tá no Brasil, agora que chegou no Brasil mais essa onda de capping. Porque as pessoas viram que realmente traz resultado. Bora, Mari. O som tá bom aí? Me responde aí rapidinho. Coloquei aqui.
que as pessoas estão vendo que realmente é algo que dá resultado, tem inúmeros benefícios. Só que não é algo simples de fazer. Você tem que ter uma boa base, uma boa preparação para conseguir estar fazendo capping. Mas o resultado, gente, é surpreendente. Então, os tipos de fio. Bom dia, Alex. Os tipos de fio que a gente pode usar para fazer o capping são fio flat, cônico, ou a gente pode fazer também o capping com volume russo. Existem tipos de fio, apesar de serem tecnológicos e bem leves, que não são bons para fazer capping, que geralmente é um 5D, então você vai ter que fazer uma transição, mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Mas o fio mais exato, assim, melhor para fazer o capping é o fio flat, porque ele é levinho e ele é achatado. Então, como tem que fazer a acoplagem por cima e a acoplagem por baixo, faz aquele sanduíche, né, que o capping é isso. Deixa eu tirar o filtro aqui. Tirar o filtro porque tava travando. Bom dia, Leste de Bahia, melhor congresso do Brasil. Tô ansiosíssima pro Leste de Bahia. Então, gente, continuando. O capping nada mais é do que você acoplar um fio por cima do fio natural e um fio por baixo do fio natural. Então, o fio ideal, o que eu prefiro, que é perfeito para fazer o capping, é o fio flat, se você for fazer um fio a fio. Os fios tecnológicos também são ótimos para fazer, só que tem que ter muito cuidado por conta do peso. Bom dia, Bruna. Tem que ter muito cuidado por conta do peso. Porque a partir da hora que você acopla, por exemplo, um fio tecnológico 5D por cima e um 5D por baixo, já forma ali um 10, que com o fio tecnológico vai acabar pesando, apesar deles terem essa tecnologia de serem mais leves. Então, se você for fazer com fio tecnológico de maior densidade, você vai ter que colocar, por exemplo, acoplar um por baixo e um por cima com menos densidade. Por exemplo, você pode colocar um de fio a fio, um flat, você pode colocar um W de volume brasileiro. E existe também a técnica de fazer o capping, que é como? Com empilhamento. Você coloca aqui um fio por cima e outro por cima dele. Só que, pra mim, o que eu prefiro, que é o que faz ter aquela retenção boa, é o fio por cima e o fio por baixo, fazendo o formato ali de sanduíche do fio natural. Certo? E a espessura, gente, a espessura também é muito importante. Quanto menor a espessura, mais leve vai ficar, porque o capping já é algo que vai ter mais peso ali. E além disso, você tem que ver a espessura do fio natural. Você não pode fazer um capping numa cliente que tem o fio natural muito fino. Então, assim, apesar de ser, por exemplo, deixa eu ver, um 5D 0,7, você pode estar escolhendo, oh meu Deus, me confundi todo. Ao invés de ser um fio com espessura 0,7, você pode estar colocando o fio de espessura 0,5. É isso. Eu gosto muito de usar, principalmente para volume brasileiro, porque quando é um fio de espessura 0,20, 0,25, vai pesar muito. Então eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de colocar o fio de espessura 0,10, 0,12, mas se for o de volume brasileiro ou tecnológico, eu gosto de colocar o 0,05, que a retenção é ainda maior. O que é basicamente proibido. Não é proibido, né? Porque ninguém, assim, pode falar que é proibido fazer algo, ninguém é rainha das informações, mas é muito perigoso você colocar um fio de espessura 0,20 e um fio de espessura 0,25 na hora de fazer o capping, exatamente por conta do peso. Então é sempre bom você ver a espessurazinha melhor ali, a menor espessura, mais fininha, tá bom? Gente, hoje eu tô bem avoadinha. Eu sempre tô aqui tão concentrada. Eu precisava falar isso aqui com vocês. Hoje de manhã já tive que ir na escola da minha filha, porque ela não tava querendo ir, enfim, essas coisas acontecem.
Outra coisa que a gente pode fazer com o capping é o efeito de volume. Quando você não faz volume russo ainda, você pode estar usando o capping para fazer um volume. O volume brasileiro, por exemplo, que é o fio Y, quando você coloca ele para fazer normalmente sem o capping, ele não fica com tanta densidade. E aí, a partir da hora que você coloca ali para um capping, ele vira um volume, assim, extraordinariamente maior, sabe? É como se você dobrasse ali, você dobra mesmo a quantidade de densidade que tem em cada fio. Então, você vai colocar ali um Y, ele vai virar um 4D. E aí, você coloca um por baixo e um por cima, e quando você vê, a densidade fica incrível. Você pode fazer também com volume russo, mas é aconselhado você fazer com volume russo de pouca densidade. Por exemplo, você vai fazer um capping com a densidade de 4D, de 3D, sabe? Ou até um 2D, que simula ali um fio Y. Eu ia falar sobre outra técnica aqui, que é uma do lado da outra, mas vou deixar para outro tema, tá bom? Porque o capping é em cima e embaixo. E tem outra técnica que é feito pelos lados, mas eu vou deixar para um outro tema. Continuando. Vai ser bem rapidinho, gente, só para eu falar aqui mesmo sobre capping. Por isso que eu tô fazendo mais corridinho hoje. Transição de fios, gente. Vocês podem fazer também a transição de capping por baixo e por cima, com 2D, por exemplo, e também um 3D. O 2D é o volume brasileiro e o 3D é o volume egípcio. E o que você pode fazer? Colocar por baixo um 3D e por cima um 2D, que vai dar já uma densidade maior do que se colocasse das duas formas com Y, que também fica lindo. Mas se você ainda não faz volume russo, é muito bom você começar a fazer assim. Então, fio 0,7 por baixo e 0,5 por cima. Você pode fazer também porque fica mais levinho. Ou então pode fazer o 0,5 por baixo e o 0,5 por cima. É o que eu gosto mais de fazer. E dizem também que é melhor, eu nunca fiz dessa forma, que é fazendo o top line. Embaixo você faz com, agora já tirando a espessura, o tamanho. Além da espessura, né, você colocar por baixo um mais leve e um por cima mais leve. Quanto mais leve no capping, melhor. Porque é uma técnica pesada. Vibrando aqui. Então, você pode fazer também com tamanho, por exemplo, 12 embaixo e 13 em cima. Que aí você forma um top line de capping. Que também fica muito lindo. Eu já vi muitos trabalhos assim, mas eu uso padronizado. A única coisa que eu gosto de fazer mesmo, assim, bem árduo, é colocar uma espessura mais leve. Quando eu não acho um fio 0,7, quando eu não acho o fio 0,5, eu uso 0,7. Geralmente nas lojas não vendem o 0,5, eu nunca vi. Top line fica lindo, né? Eu nunca vi o fio 0,7, 0,5 nas lojas, só o 0,7. Então tem que comprar online, tem que esperar chegar, e realmente só quando não chega que eu uso o 0,7. Então a gente já viu aqui a espessura do fio. Você pode usar o 0,5 ou 0,7, não tem problema, mas quanto mais fino, melhor. Já o 0,20 e 0,25, no caso de capping fio a fio clássico, você vai precisar dar uma diminuída, porque fica, gente, bem pesado, bem bruto. Então não é aconselhado. Então vimos tipos de fio, espessura do fio, efeito volume, que se você colocar mais de um, vai dar um volumão. A densidade, que fica mais denso. Por exemplo, a densidade, gente, eu fiz um cílio lindo com densidade no gatinho. Eu fiz o capping apenas no gatinho. Fiz todo o mappingzinho da cliente. Quando chegou na parte do 11, que foi o tamanho maior, né? 10 e 11, eu fiz o capping, que deu uma densidade no gateado, ficou a coisa mais linda. E imagina, gente, a duração vai ser incrível. Porque o capping faz aquele sanduíchezinho, então envolve ali o fio. Então dura muito, muito mais tempo. Sobre a densidade, você pode usar para usar nas densidades.
transição de fio, já falei, top line. E a saúde do fio. Vocês têm que ter muito, muito cuidado na hora de estar fazendo, porque... Ajeitei aqui. Porque fica muito pesado. Então, se você vê que a cliente tem um fio muito fino, não faz esse tipo de técnica. Eu, por exemplo, geralmente não faço capping quando é aqui nesses fiozinhos internos, sabe? Do canto interno do olho. Eu tô com a pinça na mão aqui, não sei o motivo, era pra eu estar com a caneta, mas eu peguei a pinça. Quando eu chego aqui nessa parte, eu alterno, não faço capping 100%. Porque senão, gente, além de ficar uma densidade muito grande aqui, a não ser que você queira aproximar os olhos, isso é legal. Mas fora isso, não é legal. Se a gente tiver o fio bem grosso aqui, até dá, mas a maioria das vezes não, é um fio bem fininho. Então você tem que ter muito cuidado, não fazer capping nos fios baby, até porque ele vai pesar. Então o fio baby vai ficar pesado e vai ficar aqui, vai ficar todo desregulado, o negócio todo alinhadinho e alguns fios meio caídos. Não fica um efeito tão legal. A durabilidade e a retenção do capping é o que muita gente tem dúvida. As pessoas ficam falando, afinal, dura quanto tempo o capping? Gente, é muito relativo isso. Porque o capping, ele pode durar um mês, pode durar 60 dias, mas isso não quer dizer que o fio da cliente não vai cair nunca. Que o fio, né, que a gente colou não vai cair nunca. Quer dizer que vai ter ali uns fios caidinhos, mas quando ela vier fazer a manutenção, ou então a remoção total e recolocação, ela vai estar com o fio ainda bem preenchido, mas geralmente dura no mínimo 30 dias ali com o fio bem preenchidinho. Então o capping fica lindo e as clientes amam por conta disso. Fica ali bastante tempo nos cílios delas, mas eu consigo uma retenção muito boa também sem o capping, de 30 dias eu consigo fazer, mesmo sem capping. Então, com capping, costumo fazer ali de mais ou menos, não 60 dias, tem gente que faz 60, gente, mas eu acho que fica muito bagunçado, fica um negócio um trabalho muito sujo, sabe? Porque fica ali uns fios meio comprido, outros pequenos, que a gente tem esse ciclo, né? Não vai durar o tempo inteiro, porque apesar de fazer o sanduíche ali e ele ficar bem presinho, o nosso cílio tem um ciclo natural. Então, esse ciclo natural não deixa que dure mais tempo do que o esperado. Mas, pro capping, mais ou menos aí um mês e meio no máximo, dá pra ficar. Viciada a usar capping, gente, eu também. Dá vontade de fazer capping em tudo, só que tem aquela coisa do tempo, né? O capping a gente demora ali o dobro do tempo praticamente. Só não é o dobro do tempo porque a gente continua fazendo isolamento. O isolamento tá ali, já tá separadinho, então você acopla por cima, já deixa isolado e acopla por baixo. Então acaba sendo mais rápido, não chega a ser o dobro do tempo, mas é um tempinho a mais porque você vai estar colando 2 fios em um fio só. Mas que dá vontade de fazer capping em tudo, dá mesmo. E a durabilidade é mais ou menos essa. Quando eu quero fazer um mais rápido, por exemplo, eu gosto de fazer em uma camada só. Um Capping Express. Né? A gente vai inventando nome pra tudo. Um Capping Express, que foi até eu fiz também um desse. Que eu usei somente a camada de cima. O nosso cílio tem o nosso olho tem 3 ou 4 camadas, a gente tem até 5. Mas a maioria tem 3 camadas, assim, mais certinho. Assim, né? Um mais perto do olho, mais pra cima, um mais perto da sobrancelha, só pra dar o exemplo. Eu peguei, fiz o isolamento assim, tirei os fiozinhos daqui de cima e fiz o capping somente nessa parte, com a densidade mais no gatinho, gente, fica coisa mais linda. E outra coisa que eu tô ficando viciada em fazer isolamento pela parte de cima. A camada de cima, ao invés de fazer a primeira camada de baixo, eu faço a primeira camada de cima. Fica bem isoladinho. Por que eu faço isso? Os cílios de baixo, imagina fazer o capping na primeira camada dos fios de baixo. Já é pesado. Os fios de baixo, eles são os mais fininhos que a gente tem. Então eu gosto de usar os de cima porque eles são muito mais estruturados. Eu tinha medo de fazer e os fios de baixo ficarem assim, né?
os fios de baixo ficarem aparentes, porque a gente vai fazer só aqui nessa primeira camada o cap. Mas não fica alinhadinho. Nem parece que você não fez nos cílios de baixo, no caso de um capping express. Então fez o isolamento aqui dos fios de cima, assim, né? Pega a fitinha, coloca aqui. Vai soltando essa primeira camadinha do fio de cima. Nem precisa fazer isolamento aqui embaixo. É bom fazer, né? Mas não precisa exatamente. Capping Express. Gente, eu nunca vi ninguém fazer isso, assim. É o que eu faço. Porque é muito mais rápido e dura muito tempo. Então é incrível. E como os fios de cima da camada, né, de cima aqui, dessa terceira camada, na verdade essa primeira, segunda, terceira, essa camada de cima, os fios são muito mais estruturados, não comportam um capping perfeitamente, ao contrário da camada aqui de baixo. Isso, assim, são coisas da minha experiência mesmo que eu tô passando pra vocês. Não vi nunca ninguém falar sobre isso. Então você pode fazer que fica muito mais estruturadinho e dura mais tempo. E não fica pesando, caindo, que acontece quando a gente coloca ali na primeira camada, que os fios são muito finos. Então pode testar aí. Testa também esse isolamento de capping na terceira camada para fazer o Express que você vai gostar. Bom dia, Lana. Manutenção, gente. Tem esse dilema, a gente faz manutenção no capping ou não? Eu gosto de fazer manutenção sim. Só que a gente não consegue fazer aquela técnica de remoção mecânica no capping. Os fios estão ali muito coladinhos, muito grudadinhos e às vezes nem dá pra ver o fio natural. Tem gente que até consegue. Tem fio que a gente consegue ir descascando assim, igual banana, né? Que chama de a técnica de remoção mecânica assim, tipo descascar banana. Tem vezes que a gente consegue, mas a maioria das vezes não. Fica ali tão presinho, tão coladinho que não tem como. O que eu faço? Faço isolamento, coloco uma fitinha só aqui. Eu faço manutenção do capping assim. Coloco a fitinha só aqui em cima. Quer dizer, eu faço o isolamento aqui de baixo também, até porque pra não pegar cola no fio de baixo. Oh, meu Deus! Removedor no fio de baixo, pra não pegar removedor aqui no fio de baixo. E coloco também uma fitinha aqui. E vou separando somente os fios que estão compridos. Tem fio que não cresce tão rápido assim. Tem fio que tá naquela fase ali de não crescer. Tem essa fase também do ciclo dos nossos fios. Esqueci o nome agora. Mas tem essa fase também. E aí, quando a pessoa vem para manutenção e tá com o fio lá na ponta, eu pego o removedor, a pontinha ali no microbrush, e coloco ele assim, ó, coladinho. Eu não sei, não dá pra colocar uma foto aqui, porque eu tô sem o filtro também, até achar a foto vai ser ruim, tem muita coisa no celular. Mas eu faço isso. Pra fazer a remoção do cap, coloco a fitinha, pego o removedor e vou separando somente os fios que eu quero tirar. Igual uma manutenção normal. Até na manutenção sem ser de capping, eu faço isso se o fio não sair na remoção mecânica, porque não tem como deixar aquele fio maior. Ele fica desalinhado, não fica um trabalho bonito. Você vai fazer a manutenção, vai ficar um fio maior do que o outro, não dá. E tem gente que não faz assim, tem gente que quando faz o capping quer fazer a remoção total e colocar tudo de novo, que eu acho, gente, que pra mim é uma trabalheira desnecessária. Não faz sentido tirar tudo e colocar de novo todas as vezes. Até porque tem gente que fala que não, mas você deixar pra remover e depois colocar, acoplar logo em seguida, a durabilidade não é a mesma. Pra mim não é a mesma. Pra mim é muito melhor quando você não passa o removedor e faz a aplicação. Quando a gente passa o removedor, a retenção não é a mesma. Vai ter uma retenção boa? Vai, mas não vai ser a mesma coisa. E fica atrapalhando, gente, porque quando a gente passa o removedor e a gente tira o máximo que pode, e na hora que vai limpar com a água direitinho, com o shampoozinho, fica com os pedacinhos, tipo uma pedrinha. Ele meio que cristaliza, eu não sei qual é o nome desse fenômeno ainda, vou até procurar, porque eu nunca tinha pensado em procurar o nome disso, que eu nunca ouvi falar também. E aí eu vou procurar saber o que acontece. Mas não é tão legal. Então é muito mais simples você fazer isso. Você separa ali os que você quer remover,
coloca aqui em cima, né, nessa parte da pálpebra com a fitinha, micropore. É a micropore... Deixa eu ver se eu acho o nome aqui. Micropore hipoalergênica branca. Eu gosto de usar a branca. Não gosto de usar outra sem ser a branca. Tem aquelazinha que é transparente, né? Eu só gosto de usar ela pra prender a pálpebra, pra afastar, assim, pra fazer o canto interno. Fora isso, não acho legal. Vamos ver. Aprendi a limpar o removedor com lenço umedecido antes da lavagem. Sim, você pode fazer isso também. Eu não passo lenço umedecido, eu passo só mesmo o papel, esse papel aqui, ó. Eu faço com papel toalha. Mas uma boa ideia, depois eu vou testar com lenço umedecido. Eu só tenho medo mesmo da retenção, porque por não ser algo próprio para os olhos, né? Mas tudo eu testo. Então eu vou fazer o teste e depois eu venho contar pra vocês. Eu sempre faço teste e venho contar, faço teste e venho contar. Minha vida é isso. E eu descubro muita coisa incrível assim. Até Capping Express, gente. Olha só, eu vou fazer isso daí pra mim. Vai ser a minha marca agora. Com os fios com a parte de cima, né? Bom, mas é isso. A remoção você pode fazer dessa forma, porque aí não prejudica na hora de você fazer a acoplagem novamente dos fios. Deixa eu ver aqui o outro que eu anotei, porque eu não gosto de esquecer nada. O que você precisa para fazer um capping? Para você fazer um capping, ou quase qualquer técnica nova que as pessoas colocam aí no mercado, porque sempre vai surgindo coisas novas, é você saber fazer bem um fio a fio. Se você sabe fazer bem ali o fio a fio, aquele arroz com feijão certinho, sabe? Com isolamento, você com tudo, gente, fazendo isolamento, fazendo uma boa acoplagem. Você sabendo isso, você consegue já fazer um capping ótimo. E se você já demora a fazer extensão de cílios normalmente, você vai ter que treinar um pouquinho mais a agilidade para estar fazendo essa técnica de capping. Tempo do procedimento geralmente dura... O meu Express dura mais ou menos 1h40. O Express, o inteiro, eu levo mais tempo. Eu levo aí umas quase 3 horas para fazer um capping. É bem demoradinho. Até pra mim que já sou mais rápida. Gente, mas eu vou falar, tem dias que eu não tô tão rápida, tem dias que eu tô mais ágil, assim. Eu acho que é muito da cliente e de como a gente tá no dia. Claro que a nossa habilidade conta muito, né? Mas vai ter um dia que você vai levar meia hora a mais pra fazer do que de costume. Meia hora a menos. Mas, assim, é bom colocar um tempo pré-determinado. Eu vou fazer um capping em tanto tempo. Tá? Porque a cliente não tem paciência de ficar ali esperando sua boa vontade de preencher tudo no seu tempo, né? É bom quando é modelo que a gente vai com mais calma, mais tranquila. E agora, pra finalizar, eu falei que ia ser rapidinho hoje. Daqui a pouco tem médico, gente. E quanto cobrar? Isso daí é uma questão que é muito particular. A gente tem que ver, mas vou falar, tá? A gente tem que ver quanto mais ou menos que as pessoas da cidade cobram, pra gente não tá saindo muito do padrão. Mas também não é pra se comparar e falar, olha, a pessoa tá fazendo por esse valor, vou fazer também. Não, você vê, eu tô começando agora, deixa eu ver quanto que eu posso colocar. Já tô trabalhando com capping há muito tempo, deixa eu ver aqui qual o valor que eu posso fazer. Depois eu vou ler aqui. Aí você pode cobrar, ó, eu cobro um capping R$200. É isso. Não tem assim, porque demora, gente, é uma coisa que demora mais. Então não tem como eu cobrar menos. Mas, e também a pessoa não vai fazer manutenção, então ela já vai estar ali tirando o valor da manutenção e, gente, ela vai ter densidade. Ela vai ter ali bem preenchido. Ela vai ter uma retenção de mais de 30 dias. Não vai precisar ficar saindo de casa para fazer manutenção. Então não tem como cobrar um valorzinho tão pequeno pra... Senão ela vai acabar saindo no prejuízo. A gente vai acabar saindo no prejuízo. Porque toma tempo, né? Não tem jeito. Mas eu cobro 200 o cap. E eu cobro
no, no Capping Express, eu cobro R$ 20 só mais barato. Eu cobro 180, tá bom? E eu acho que tá bom, tá ótimo o preço. Eu ainda acho que eu cobro pouco, porque eu vejo pessoas cobrando 250 um capping. E tá ótimo também. Então vocês vão vendo de acordo com o que vocês acham melhor, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci alguma coisa aqui, rapidinho. A gente falou sobre os tipos de fio, espessura, efeito e volume, densidade, transição. Dizem também que na hora de fazer a transição é bom colocar um menor por baixo, tipo um 11 por baixo e 12 por cima, pra ficar um efeito legal. Mas eu nunca fiz. O dia que eu fizer eu falo se realmente é melhor ou não. Saúde do fio, retenção, quantidade de adesivo. Tem que ter muito cuidado com a quantidade de adesivo, porque você vai estar colocando adesivo 2 vezes. Agora imagina, você tá fazendo um capping, coloca muito adesivo no fio de baixo, coloca muito adesivo no fio de cima, já tem o peso dos fios, vai ter mais o peso da cola. Gente, a saúde ocular do olho da cliente tá longe, né? E não tem saúde ocular nenhuma. Então, quando você for fazer o capping, pega assim bem pouquinho de adesivo mesmo. Bem pouquinho não, normal. Normal que a gente faz sempre, que é pra usar pouco. Não é muito adesivo que vai fazer a retenção ficar maior. O que faz a retenção ficar maior é você usar o adesivo na quantidade ideal. Então, quantidade ideal de adesivo no fiozinho de baixo. Ih, foi pausado aqui. Quantidade ideal. Até um mosquitinho apareceu. Quantidade ideal de adesivo no fio de cima, no fio de baixo, para ter uma retenção boa. Ok? Então é isso, gente. O que faltava era só em relação ao adesivo mesmo. E tem que ter cuidado também para não dar uma densidade indesejada para cliente. Porque você fala, vou fazer uma técnica aqui em você que vai durar muito mais tempo. E aí, quando a cliente vai ver, ficou com aquela densidade que ela não queria, ficou com muito volume e ela não vai ser o que ela espera. Então, é melhor fazer sem ser o capping, apesar dela querer uma durabilidade maior, mas que ela vai gostar. E tem várias formas de fazer o fio durar muito mais, né? A extensão de cílios durar muito mais, além do capping, não tem só isso. Essa é só mais uma forma de fazer durar mais tempo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ler aqui o que a Mari falou. Aprendi a limpar o removedor com lenço umedecido, não fica aquelas bolinhas brancas. É sério, eu vou tentar fazer com lenço umedecido uma vez pra ver como que vai ficar. Eu só realmente tenho medo de não ser próprio, né? Mas eu vou tentar, não custa nada. Vou tentar em modelo, né? Não vou tentar na cliente, coitada. Senão ela vai sair daqui a pouco vai estar caindo. Não vai, né? Se você tá falando que é bom, então deve ser bom sim. Estou dando um exemplo de teste. Deixa salva a live, por favor. Minha conexão caiu 2 vezes, quero assistir novamente. Pode deixar que eu vou deixar salva aqui. Eu sempre deixo as lives salvas. Eu depois faço corte das melhores partes e até quem não viu aqui fica vendo as cortes. Aqui é pra quem quer ver um conteúdo completo. Não quer ver só partezinhas, quer aprender daquela forma ali bem específica. Por isso que geralmente é menos do que quando a gente posta um Reels. Quando a gente posta um Reels, o alcance vai lá em cima. A gente pega um pedacinho só e coloca lá e posta. Usa lenço Bepantol, que não tem álcool. Vou até anotar aqui, peraí. Lenço Bepantol. Muito obrigada pela dica aí também, tá vendo? É assim, compartilhando conhecimento. Uma aprendi com a outra. Obrigada, viu, por estar aqui, por ter assistido. Hoje foi mais rapidinho, eu tô sendo assim bem prática, bem rápida, porque eu tenho que resolver umas coisas, mas eu precisava falar sobre isso, precisava mesmo, eu queria muito. Que bom que eu consegui tirar esse tempinho aqui pra falar isso aqui com vocês. Ó, um beijo, Mari, um beijo, Baleste. Tchau, um bom dia.